Estamos aqui para mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. E a nossa oração, nosso desejo, que este tempo seja um tempo de bênção, seja um tempo de edificação para a sua vida neste momento. E eu gostaria de estar iniciando este culto também, esta palavra, cumprimentando a todas as mães, desejando a todas elas um feliz e abençoado Dia das Mães, que o Senhor possa continuar abençoando a sua vida diante deste grande privilégio, diante desta grande responsabilidade que é ser mãe, que no seu lar, na sua casa, você possa continuar sendo um instrumento de bênção na vida da sua família e também na vida dos seus filhos. É para nós um privilégio, uma oportunidade renovada pelo Senhor de estarmos aqui novamente para compartilharmos a palavra de Deus, para termos esse momento aqui de comunhão, como sempre eu tenho dito, mesmo que não seja uma comunhão do ponto de vista de estarmos fisicamente reunidos, mas nós podemos estar reunidos no mesmo propósito, no mesmo pensamento, no mesmo espírito, no mesmo desejo de cultuarmos ao nosso Deus, aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o nosso louvor e a nossa adoração. Nós queremos convidar os irmãos a pegar a sua Bíblia e abrir no livro de Filipenses, carta do apóstolo Paulo, escrita aos Filipenses, no capítulo de número 4, e nós vamos ler do verso 10 até o verso 13. Filipenses, capítulo 4, verso 10 ao verso 13. A palavra de Deus nos diz assim: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Graças a Deus pela sua palavra. Vamos orar neste momento ao Senhor. Pai querido e Deus amado, nós te louvamos, Senhor. Agradecemos a Ti por mais uma oportunidade de estarmos compartilhando a Tua palavra. E neste momento, ó Deus, em que a palavra do Senhor foi lida, nós pedimos a Tua bênção, nós rogamos a Tua graça, para que a Tua palavra ela seja compreendida, ela seja entendida por cada um de nós, e que através da Tua palavra nós possamos, Senhor, nos posicionar, através da Tua palavra nós possamos agir em conformidade com a Tua vontade. Em nome de Jesus, abra, Senhor, os nossos ouvidos espirituais, para que nesta noite nós possamos ouvir a Tua voz uma vez mais, pois assim oramos agradecidos no nome de Jesus Cristo. Amém. Meus queridos e amados irmãos, esse texto da palavra de Deus que está registrado aqui no livro de Filipenses é uma carta escrita por Paulo, aonde ele escreve à igreja que estava localizada na cidade de Filipos. Paulo escreve esta carta, segundo alguns historiadores, por volta do ano 62 da nossa era. Ele estava preso. Esta era a circunstância bem adversa que Paulo se encontrava. Estava preso. Uma coisa que nos chama a atenção também é o propósito de Paulo com esta carta. Paulo visava agradecer a igreja
que se encontrava em Filipos, pela cooperação, pela participação que esta igreja tinha de uma maneira eficaz no ministério dele. Eles ajudaram a Paulo, enviaram uma oferta no momento em que Paulo estava precisando, no momento que Paulo estava necessitando. Estes irmãos foram participantes no ministério de Paulo, enviando recursos para ajudá-lo e também para abençoá-lo. Nesse texto que nós acabamos de ler, nós vamos encontrar aqui um testemunho edificante dado por Paulo, um testemunho pessoal de como ele enfrentou as adversidades, como ele enfrentou as situações mais diversas e desfavoráveis pelas quais ele passou na sua vida. Talvez nós poderíamos destacar 2 testemunhos aqui. O primeiro é um testemunho de contentamento em toda e qualquer situação. Fosse ela favorável, fosse ela desfavorável, Paulo foi um homem que aprendeu a viver contente em todas as situações pelas quais Deus permitiu que ele passasse. E o segundo testemunho é o testemunho de uma confiança inabalável, de uma confiança firme, de uma confiança sólida na pessoa bendita de Jesus Cristo. Trazendo para os nossos dias, certamente os nossos dias, a todo momento, a todo instante, a toda circunstância, nós enfrentamos situações as mais diversas. Certamente existem dias que as coisas estão mais fáceis, outros dias as coisas talvez se tornam mais difíceis. Um dia as coisas estão melhores, outros dias nem tanto. Ou seja, nenhum de nós, nem eu, nem você, estamos livres de vivermos situações complicadas. E é diante disto, diante daquilo que eu e você vivemos no nosso dia a dia, que nós podemos olhar para o testemunho que Paulo vai nos dar e trazer para as nossas vidas um ensinamento, trazer para as nossas vidas uma inspiração para vivermos de acordo com a maneira como este homem de Deus viveu por todos os dias da sua vida. Eu queria iniciar esta mensagem compartilhando o versículo 11 e o 12 que nós acabamos de ler. Queria novamente convidar os irmãos a pegar a sua Bíblia e olharmos o que nos diz o verso 11 e o verso 12. Paulo diz assim: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. O primeiro testemunho de Paulo que nós podemos tirar do texto que nós acabamos de ler está definido da seguinte maneira: contentamento em toda a situação. Paulo disse: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Primeira coisa que nós precisamos observar aqui é que contentamento não é fruto de circunstância. Não é a circunstância em si que vai produzir o contentamento. Ou seja, se estiver tudo bem, eu estou contente. Se as coisas não estiverem tudo bem, eu não estou contente. Se as minhas expectativas forem alcançadas, eu estou contente. Se as minhas expectativas não forem alcançadas, eu não estou contente. Se os planos que eu estabeleci, eles foram realizados, eu estou contente. Ou se os planos que eu elaborei não foram realizados, eu não estou contente. Não é isso. Contentamento não é algo natural, algo automático. Quando Paulo fala em aprender, ele se refere a aprender por experiência,
Paulo estava falando de um aprendizado. E nós precisamos entender que as coisas nas nossas vidas, elas não vão acontecer naturalmente, como no estalar de dedos. As coisas não vão acontecer de um modo automático, mas na nossa vida as coisas vão acontecendo através de um aprendizado. E essa primeira experiência, esse primeiro testemunho de Paulo, era justamente isso que ele estava dizendo, que ele tinha aprendido a viver contente em toda e qualquer situação. O contentamento de Paulo, ele não veio de imediato, automático após a sua conversão. Paulo teve que passar por várias experiências, por várias circunstâncias difíceis, a fim de aprender a viver contente. Paulo sabia muito bem o que era prisão, o que era açoite, o que era apedrejamento, o que era naufrágio, o que era perigo na estrada, o que era perigo no deserto, o que era perigo no mar. Paulo sabia muito bem o que era nudez, o que era fome, o que era sede, o que era frio. Ele fala sobre tudo isso lá em 2 Coríntios, no capítulo 11. Mas apesar de todas estas circunstâncias fazerem parte de sua vida, elas não foram capazes de subtrair, elas não foram capazes de roubar da vida de Paulo o contentamento, a alegria, a motivação e o entusiasmo que era uma característica marcante na sua vida. O contentamento de Paulo também não estava no dinheiro que ele recebeu. Paulo, ele escreve esta carta, como eu acabei de dizer agora há pouco, para agradecer os irmãos pela oferta, pela contribuição generosa que esta igreja tinha feito para com ele no momento de profunda necessidade. Mas ele deixa bem claro que o seu contentamento não é o fato de ter recebido dinheiro. Ele não era aquele tipo de gente que quando tem dinheiro está contente, mas que quando não tem, murmura, reclama. Não. Paulo, ele nos ensina que os bens materiais devem ser vistos por nós como dádivas de Deus. Bem entendido, os bens materiais, eles devem ser para nós como dádivas de Deus e não substitutos de Deus. O nosso contentamento precisa estar em Deus e não nas dádivas de Deus. O nosso contentamento deve estar no provedor e não na provisão. Paulo agradece à igreja pelo dinheiro que recebeu, mas uma coisa ele deixa bem claro: a igreja foi o instrumento, o dinheiro foi a provisão, mas acima de tudo, o contentamento de Paulo estava no provedor. O contentamento de Paulo não estava simplesmente na provisão, o contentamento de Paulo não estava no instrumento pelo qual Deus usou para suprir a sua necessidade, mas o seu contentamento estava em Deus. Para Paulo, o ser era mais importante do que o ter. O contentamento dele não estava nas circunstâncias, mas a base, o fundamento, o alicerce do contentamento de Paulo era Cristo Jesus. Para Paulo, humilhação, honra, fartura, fome, abundância, escassez, eram situações vividas por ele, mas no meio delas, ele aprendeu a viver contente. Meus queridos e amados irmãos, isto traz para nós nesta noite um ensinamento profundo, um ensinamento que nos leva a vivermos uma vida muito além da dimensão das situações e das circunstâncias externas que fazem parte
da nossa vida. Paulo fala de contentamento. E qual é o significado desta palavra contentamento, ou significado da palavra contente? Esta palavra vem da palavra grega autarques. A palavra grega autarques significa autossuficiência, ou seja, contentamento. Mas uma coisa interessante é nós sabermos de onde Paulo tira esta palavra, como ele a emprega, como ele a utiliza. Paulo, ele usou aqui uma palavra preferida pelos filósofos estoicos. Paulo, ele era da cidade de Tarso, e ali na cidade de Tarso, o ensinamento da filosofia estoica era muito grande. O ponto-chave do ensinamento desta filosofia era a autossuficiência, isto é, um estado em que as emoções provocadas pelas circunstâncias externas não têm permissão de perturbar a paz íntima no interior de uma pessoa. Assim ensinavam os estoicos. Para eles, a autossuficiência significava uma situação espiritual em que o homem era absolutamente independente de tudo, independente de todos. Para os estoicos, contentamento, autossuficiência era um estado em que o homem aprendia por si mesmo e não dependia de ninguém. Uma pessoa, para ser virtuosa no estoicismo, não podia permitir a influência em seu íntimo das circunstâncias externas. Ela precisava anular todas as suas emoções, ela precisava anular todos os seus sentimentos, e dessa maneira ela buscava dentro de si mesma, e não nas circunstâncias externas, razão para ser contente. Esse era o ensinamento estoico, esse era o ensinamento desta filosofia, aonde aqueles que faziam parte desta ideologia, deste pensamento, desta corrente filosófica, eram pessoas que procuravam anular, cancelar tudo aquilo que de uma maneira externa poderia querer roubar a sua paz interior, sem depender de pessoas, sem depender de nada. Era uma autossuficiência, podemos assim dizer, de uma maneira pessoal. Paulo, porém, ele pega esta palavra usada pelos filósofos estoicos e ele dá a esta palavra um novo sentido, porque ele não é um estoico, mas ele é um cristão. Para o estoico, o contentamento era uma conquista humana, mas para Paulo, o contentamento era um dom divino. Para os estoicos, o contentamento era a autossuficiência humana, mas para Paulo, o contentamento era uma suficiência que vinha de Deus. Paulo estava dizendo que não era autossuficiente. Paulo estava dizendo que a sua suficiência não vinha dele mesmo, não vinha do seu interior, mas que a sua suficiência era uma dádiva divina proveniente de Deus. Tanto é que lá em 2 Coríntios capítulo 3, no versículo 5, na parte B, Paulo diz: a nossa suficiência vem de Deus. Ele reconhece, ele declara isso de uma forma bem clara, de uma forma bem explícita. Mas eu gostaria de usar aqui uma ilustração. A ilustração do termômetro e do termostato. Termômetro certamente é algo que todos nós estamos acostumados com ele. Mas talvez o termo termostato pode parecer um pouco estranho para alguns, mas eu vou dizer, é algo que faz parte da sua vida, algo que faz parte da nossa vida. Ao abrirmos uma geladeira, nós vamos encontrar lá dentro um aparelhozinho que vai fazer a regulagem da sua geladeira. Você tem ali o número 1, 2, 3, você quer ela mais fria, menos e assim por diante. Então essa é a função do termostato. Paulo, ele não era um
termômetro, mas Paulo, ele era um termostato. Como assim, pastor? Qual a diferença entre um termômetro e um termostato? O termômetro, ele registra a temperatura que está à sua volta. O termômetro, ele não tem a capacidade de alterar a temperatura que está ao seu redor. O termômetro, ele sobe e desce. Ele é influenciado pela temperatura que está à sua volta. Mas o termostato não. O termostato, uma vez regulado, ele vai manter a temperatura ao seu redor. O termostato, ele tem a capacidade de alterar a temperatura do ambiente. Ele é capaz de fazer a alteração necessária. E o termostato também, ele regula a temperatura do ambiente. Ele não fica subindo e descendo ao mesmo tempo. Paulo não era um termômetro, mas ele era sim um termostato. Paulo, ele não media a temperatura ao seu redor e registrava ela. Se ela estava tudo bem, ele estava contente. Se a temperatura não estava muito boa, ele não estava contente. Não, ele não agia desta maneira. Ele não agia desta forma. Paulo, pelo contrário, ele era alguém que influenciava o ambiente em que ele estava, o contexto em que ele estava, a situação em que ele estava. Ele era um agente de influência. Paulo, ele não era vítima das circunstâncias, mas Paulo, ele era vitorioso sobre todas as situações e circunstâncias adversas. Ele aprendeu, nós acabamos de ler que ele disse que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Ele vai nos dizer lá em Romanos, no capítulo 8, verso 37, em todas estas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Louvado seja o nome do Senhor. O contentamento não é uma fuga da batalha, mas sim a paz e a confiança permanente em meio à batalha. Meu irmão, minha irmã, como estamos nestes momentos difíceis? Como estamos neste tempo difícil em que temos vivido? Temos sido um termômetro ou temos sido um termostato? Como termômetro, a nossa temperatura sobe e ao mesmo tempo desce. Como termômetro, nosso contentamento, uma hora estamos contentes, outra hora estamos murmurando, reclamando. Ou será que temos sido um termostato? Será que temos aprendido a viver contente em toda e qualquer situação? Deus permite as situações, Deus permite as circunstâncias na minha vida, na sua vida, para que através delas nós possamos ser ensinados, como Paulo foi ensinado. Porque na verdade, o contentamento nós vimos que ele não é algo natural. O contentamento não é algo automático, mas o contentamento é algo que precisa ser aprendido, é algo que precisa de um aprendizado, e nós vamos aprender isso através do dia a dia, através das situações, das circunstâncias que Deus permite na minha vida e que Deus permite na sua vida. Ele vai nos dizer lá no versículo 12, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de ter fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Paulo disse aqui que ele já tinha experiência. Esta palavra que Paulo usa, ele também pega esta palavra emprestada das religiões místicas, das religiões pagãs, das religiões de mistério que existiam no primeiro século. Essas religiões, elas tinham ali um meio de introduzir os seus membros através de um rito de iniciação. E depois deles passarem por esse rito de iniciação, chamado de experiência,
elas se tornavam membros daquele grupo religioso. Paulo pega esta palavra, que as pessoas, elas passavam pelo rito religioso, e ao passar pelo rito religioso, elas então passavam pela experiência e elas se tornavam membros destas religiões. Porém, Paulo pega esta palavra emprestada e dá a ela um outro significado, trazendo a ela um outro entendimento, dizendo o seguinte, que o aprendizado do contentamento cristão não se dá por meio de um ritual místico, mas pelo exercício da confiança na providência divina. Meu irmão, minha irmã, nós não vamos aprender a ficar contentes através de uma experiência mística, não. Mas nós vamos aprender a vivermos contentes em toda e qualquer situação, a partir do momento que nós colocarmos a nossa confiança, a nossa dependência na providência e nos cuidados divinos para conosco. Nós não vamos aprender a ficarmos contentes fazendo meditação transcendental. Nós não vamos aprender a ficar contente mergulhando no nosso interior, no nosso mundo subjetivo. Mas nós vamos aprender a ficarmos contentes em toda e qualquer situação, confiando, acreditando na providência divina, dependendo do Senhor. Passamos por vales, passamos por montes, passamos por alegrias, passamos por tristezas, passamos pela saúde, passamos pela enfermidade, passamos por tantas situações, não importa quais sejam elas, mas uma coisa é certa, devemos aprender em tudo isto, a viver contentes no Senhor. Versículo 13, nós vamos ver o segundo ponto, ou o segundo testemunho do apóstolo Paulo. O primeiro, que nós acabamos de falar, é o contentamento em toda situação. E o segundo, é a confiança inabalável em Cristo. No versículo 13, do capítulo 4 de Filipenses, Paulo diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu queria aqui abrir um parênteses e dizer que Paulo estava preso. Paulo, ele estava na sala de espera do martírio. Paulo estava com um pé na sepultura, caminhando para uma condenação severa. Mas longe de ser uma vara fina, abalada pelo vento, Paulo se ergue como uma rocha, firme, inabalável, mesmo que assolada por um vento de adversidade. No meio deste vento, no meio de uma situação de adversidade, ele exclama, trazendo do mais profundo do seu coração, trazendo da sua mais profunda confiança em Deus, trazendo da sua mais profunda suficiência no Senhor, tudo posso naquele que me fortalece. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo, isso aqui está dizendo que não há limites. Os homens hoje têm procurado, com todos os seus engenhos, com toda a sua capacidade, com toda a sua inteligência, com todas as suas invenções, os homens estão procurando a cada dia vencer as barreiras, vencer os limites. Mas é interessante que neste texto o apóstolo Paulo fala para nós tudo. A palavra de ordem para os filhos de Deus é esta, tudo. Ou seja, tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que depende de Deus. Tudo é possível àquele que lança a sua vida nas mãos, nos cuidados do Senhor. Também lá em João, no capítulo 14, no versículo 13, e tudo quanto pedirdes em meu nome,
Isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Tudo. Esta palavra, ela deve ser ao mesmo tempo um desafio, como também um alento ao coração do cristão. Precisamos meditar nesta palavra, precisamos viver esta palavra, precisamos deixar que ela faça parte da nossa existência, que ela faça parte do nosso dia a dia. Mas em segundo, ele diz, tudo ele falou em primeiro, e em segundo ele diz, posso. Tudo fala que não há limites, posso fala das nossas possibilidades. É comum hoje nós ouvirmos as pessoas dizendo, não sei, não consigo, não posso. Parece que escreveram esta palavra não na nossa mente, e constantemente nós estamos nos referindo a ela, e isso nos impossibilitando, isso impedindo-nos muitas vezes de crer, isso nos impedindo de termos experiências com o Senhor, isso nos impedindo de tomar posse das bênçãos, das promessas de Deus para as nossas vidas. Não é esse o testemunho de Paulo. Paulo, porém, diz, posso. Ele descobriu que existem impossibilidades infinitas. Paulo não se torna onipotente, não é isso que ele está dizendo. Paulo não pode tudo no sentido pleno, não é isso que ele está falando. Ele pode todas as coisas dentro da vontade de Deus. Ele pode todas as coisas dentro do propósito de Deus. Ele pode todas as coisas dentro dos planos estabelecidos pelo Senhor. E a nossa linguagem deve ser, posso amar, posso perdoar, posso esquecer, posso vencer o pecado, posso ser vitorioso sobre o inimigo, posso ser liberto dos vícios, posso ser testemunha de Cristo Jesus, posso viver uma vida abundante, posso ser transformado, posso ser um pai melhor, posso ser um marido melhor, você pode ser uma mulher melhor, você pode ser uma mãe melhor, você pode dizer, eu posso ser o sal da terra, eu posso ser a luz do mundo, eu posso ser o bom perfume de Cristo, eu posso ser um vencedor em todas as circunstâncias adversas. Louvado seja o nome do Senhor. E ele finaliza, naquele que me fortalece. Naquele que me fortalece fala da nossa capacidade. Tudo fala que não há limites. Posso fala das nossas possibilidades. E naquele que me fortalece fala da nossa capacidade. A razão da fortaleza do apóstolo Paulo não é a sua idade, não é a sua força, não é a sua sabedoria, não é a sua intelectualidade, não é nada disso. Não eram os ricos talentos que ele tinha recebido do Senhor, não, mas a razão da fortaleza do apóstolo Paulo, dizer tudo posso naquele que me fortalece, era Cristo. Ele tudo pode, porque o Todo-Poderoso, Filho de Deus, era quem o fortalecia. Paulo era como uma máquina ligada numa fonte de energia. A força do seu trabalho não vinha dele, mas do poder que vem de Cristo. Podemos até dizer que Paulo, ele tinha descoberto a mina, ele tinha descoberto a fonte, o segredo. Ele sabia onde estava a solução. Eu quero dizer nessa noite que todo o segredo da vida cristã está numa pessoa, e esta pessoa chama-se Jesus Cristo. E Jesus deixou isso bem claro, esse ensinamento bem claro para nós, quando lá no Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo 5, ele diz, sem mim nada podeis fazer. Cristo é a chave, Cristo é a chave da nossa vitória, Cristo é a chave do nosso triunfo.
O segredo não está em sermos religiosos, mas o segredo está em sermos mais cristãos, em sermos mais cristocêntricos, em sermos mais crucificados com Cristo, em fazer com que Ele seja o centro da nossa vida e que a nossa vida possa gravitar em torno da sua bendita e gloriosa pessoa. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 57, o apóstolo Paulo nos diz: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Com Cristo tudo é possível, com Cristo somos vencedores, com Cristo nós podemos todas as coisas, com Cristo nós estamos assentados nos lugares celestiais, com Cristo somos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais, com Cristo nós não temeremos. E agora, concluindo esta mensagem nesta noite, devemos nos lembrar desses dois testemunhos importantes que o apóstolo Paulo deixa para o nosso ensino, que ele deixa para a nossa edificação espiritual. Primeiramente, sejamos contentes em toda e qualquer situação. E isso nós vamos aprender com todas as circunstâncias que nós vivemos, sejam elas favoráveis, sejam elas desfavoráveis. Segundo, tenhamos uma confiança inabalável em Cristo, pois nele tudo nós podemos. Ele é a nossa suficiência, Ele é a nossa força, e é através dele que eu e você podemos ser mais do que vitoriosos, podemos ser mais do que vencedores. Que Deus abençoe esta palavra ao seu coração e ao meu coração, e que nós possamos, neste tempo em que temos vivido, tempos difíceis, de situações e circunstâncias adversas, que nós possamos verdadeiramente vivermos contentes em toda e qualquer situação, que nós possamos verdadeiramente confiarmos no Senhor de uma forma inabalável, porque através dele, eu e você somos vencedores. Vamos orar neste momento ao Senhor. Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra, a tua palavra que sempre é rica em ensinamento, em instrução para as nossas vidas. Te louvamos porque através da experiência do teu servo o apóstolo Paulo, nós temos nesta noite aprendido, Senhor, a necessidade de vivermos contentes em toda e qualquer situação. Que o Senhor produza isto nas nossas vidas, que o Senhor gere em nós a confiança, que o Senhor gere em nós a fé, para que nós possamos verdadeiramente, ó Deus, fazer do Senhor a nossa suficiência, que não venhamos confiar na nossa força, na nossa sabedoria, nos nossos recursos, nas nossas habilidades, mas que o Senhor, só o Senhor e nada mais, seja a nossa suficiência, e que nós possamos também confiar em Ti, uma confiança inabalável, uma confiança sólida, uma confiança firme, Senhor, na certeza de que no Senhor nós podemos todas as coisas. Abençoe a todos quantos, ó Deus, ouviram esta palavra, receberam esta palavra, que através do poder do Teu Espírito Santo, nós possamos, Senhor, não apenas ouvir e receber, mas colocá-la em prática no nosso dia a dia, pois assim oramos, rogamos estas bênçãos, agradecidos no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu lar, Deus abençoe a sua semana, e neste momento nós queremos impetrar a bênção de Deus sobre a sua vida, e que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a graça redentora e salvadora de Jesus Cristo, seu Filho, que a comunhão e as ricas consolações do Espírito Santo permaneçam convosco, hoje e para todos sempre. Amém.